Oi, crianças, tudo bem? Então, hoje, agora na aula de ciências, a gente vai iniciar a unidade 6, tá? E a unidade 6 ainda continua com alguns conteúdos sobre astronomia. Mas o conteúdo de hoje vai ser sobre a rotação da Terra, tá? Então, eu acredito que vocês já saibam o que é rotação, porque eu já falei sobre isso brevemente em alguns vídeos. E vocês já devem ter estudado coprovia. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá? Então, a aula de ciências, tá? Esse conteúdo está na página 152 até a página 159, que a gente vai trabalhar hoje. Então, observem essa imagem que está no slide. O que vocês estão vendo? E uma parte está escura e outra parte está clara. Por que será que isso acontece? Na parte que está escura, vocês estão observando que tem várias luzes representadas aqui nessa imagem? Por que será? O que significa essa parte escura da Terra? O que significa essa parte clara? É isso que a gente vai descobrir nessa aula, tá? Então vamos lá? Movimentos aparentes do Sol, das estrelas e da Lua. Vocês concordam comigo que durante o dia parece que os astros que passam pelo céu, eles estão em movimento? Vocês já viram isso? Já observaram isso? Quando a gente acorda, o Sol está em uma posição. E aí, depois, ao meio-dia, ele está bem em cima da gente. Nossa, como é que isso aconteceu? Ele anda? O Sol anda? Nossa! Não! O sistema solar, a gente já descobriu que a gente tem a ideia do heliocentrismo, onde o Sol está parado e os outros corpos, os outros planetas que orbitam ao seu redor. Então, isso a gente já aprendeu na unidade passada. Então, o Sol está lá paradinho, mas como é que a gente tem a impressão de que ele anda? E a Lua, como é que a gente tem a impressão de que ela anda? E as estrelas? Então, durante o dia, quando observamos o Sol, temos a impressão de que ele se move de leste, então ele nasce no leste, e depois ele se põe no oeste. Tá? Então, essa é a representação do movimento aparente que o Sol tem pra gente. Então, quando amanhece, ele está no leste, ao meio-dia ele está bem em cima da gente, tá? No norte, e ao anoitecer ele se põe no oeste. Essa é a representação, sem escala de tamanho, sem escala de distância, tá? Já durante a noite, quando a lua aparece, é possível notar que ela também se move de leste para oeste. O mesmo é válido para as estrelas. Aparentemente, todo o céu noturno se move durante a noite. Na antiguidade, acreditava-se que os astros, como as estrelas, estavam fixos em uma esfera celeste, que seria feita de um material transparente como vidro e teria a Terra como centro. Os gregos acreditavam que as esferas celestes giravam ao redor da Terra, o que explicava o movimento dos astros no céu noturno e o movimento do Sol. Então, os gregos achavam que a Terra ficava no centro e em volta dela tinha como se fosse um vidro com as estrelas, a Lua e o Sol girando em torno da Terra que ficava parada, tá? Mas isso caiu por terra com a elaboração do modelo heliocêntrico. Então, quando foi elaborado o modelo heliocêntrico e com o acúmulo de conhecimentos astronômicos ao longo do tempo, verificou-se que a esfera celeste é apenas imaginária e ela ajudava só a localizar os astros no céu. Para um observador na superfície da Terra, o Sol, a Lua e as estrelas aparentemente se movem com o passar das horas. Porém, hoje se sabe que a Terra que se move, girando em torno de si mesma em um movimento chamado rotação. Nós quase não percebemos o movimento, pois giramos com a Terra. Então pensem, se vocês estão dentro de um carro em movimento, tá? Numa viagem ou indo para a escola. Quando
vocês estão em movimento com o carro, as coisas que estão passando por vocês parecem que elas que estão andando. Vocês têm a sensação de estar parado, em repouso, enquanto as casas, as árvores correm na direção contrária que vocês estão indo. Isso é um movimento aparente, por exemplo. Então a gente tem a impressão, porque a gente também está se movendo junto com o carro, que são as outras coisas que se movem. Mas é a gente que está se movendo, é igual ao Sol, tá? O Sol tá lá paradinho, e a gente que está se movendo em torno dele e rodando, fazendo um processo de rotação junto com a Terra. Então a gente tem a sensação de que o Sol está se movendo, mas na verdade somos nós junto com a Terra, tá? Vocês vão ver isso melhor em um vídeo que eu vou passar agora, tá? Prestem atenção no vidinho, é bem gostosinho de assistir. Acho que já assistiram, é da TV Cultura, tá? É bem explicativo para vocês entenderem essa coisa da percepção do movimento. E quando deu meia-noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Mãe, Que foi, Kikinha? de onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Ué, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kika. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, sua cidade e seu país ficam no escuro. Mas neste momento é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu Sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, tá ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é um gira-gira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só, além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano inteirinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para Kikarada, tudo! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique.
Bom dia, Kika, e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei uma linda boneca! Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar. Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Tá? Então, o movimento de rotação da Terra. Se pudéssemos observar a Terra do espaço, veríamos que ela gira em torno de um eixo imaginário. Então, esse eixo, ele é um pouquinho inclinado. Tá vendo aqui? Ele não é retinho, tá? Então, tem esse eixo de rotação, o polo norte, o polo sul e o eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que corta o globo terrestre do polo norte ao polo sul e ele está inclinado em relação à órbita da Terra ao redor do céu, tá? Então, a parte clara é o dia, onde está recebendo a incidência de raios solares, e a parte escura da Terra é a noite, que não recebe incidência solar. A Terra gira no sentido anti-horário, ou seja, de oeste para leste. Ela leva aproximadamente 24 horas para completar uma volta ao seu redor. Então, esse tempo corresponde ao período de um dia. Então, um dia é uma noite, o que a gente tem sensação de noite, e o que a gente tem sensação de dia. Então, a incidência de luz solar e a não incidência de luz solar correspondem a um dia, tá? Porque a Terra demora 24 horas para girar em torno dela mesma. Conforme a Terra gira ao redor do seu eixo, diferentes regiões são iluminadas pelo Sol, o que explica a variação do Sol no céu durante o dia e a sucessão dos dias e da noite. Esse movimento de rotação do nosso planeta também é responsável pela variação das posições da Lua e das estrelas que observamos no céu noturno. A sucessão dos dias e das noites é um importante mecanismo de manutenção da temperatura das regiões da Terra. Isso ocorre pois durante o dia as áreas iluminadas são aquecidas pela energia do Sol e durante a noite elas se resfriam. Esse fenômeno também é importante para a manutenção da vida no planeta, pois determina o comportamento da maioria dos seres vivos, principalmente dos seres humanos. A gente vai à escola, a gente trabalha durante o dia e à noite a gente descansa, né? Então, aplicando a ciência, a duração dos dias e da noite em diferentes regiões da Terra. Em diferentes locais do planeta, o número de horas em que a luz do Sol está presente é variável, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Quanto mais próxima à linha do Equador, que é aquela linha que divide hemisfério norte e hemisfério sul, mais semelhantes são as durações do dia e da noite. Então, em determinado dia de verão, por exemplo, em Macapá, o Sol nasce às 6h25 e se põe às 6h30. Assim, há 12 horas e 5 minutos de claridade. E, portanto, há 11 horas e 55 minutos de escuridão. Quanto mais próximo aos polos, maior é a diferença de duração do dia e da noite. O dia tem uma duração em horas e a noite também tem uma duração em horas, dependendo da posição na Terra desse país, tá? Então, se um país está mais próximo da linha do Equador, que é aquela que divide o globo terrestre em norte e sul, o período de tempo do dia e o período de tempo da noite são mais parecidos, são quase iguais. Igual é o caso do Macapá, que tem 12 horas e 5 minutos de dia e 11 horas e 55 minutos de noite, tá? E quanto mais próximo aos polos, maior essa diferença
entre a duração do dia e da noite. Então, em Ushuaia, na Argentina, a cidade mais ao sul da América do Sul, que está próxima ao Polo, lá durante o verão pode haver luz das 5 às 22 horas, ou seja, o sol é visto por 17 horas e, portanto, a cidade terá só 7 horas de escuridão, tá? Então, aí, a posição do Polo Norte e do Polo Sul. Estão vendo a inclinação da órbita? Estão vendo a inclinação do eixo em relação à órbita? Então, a localização aqui em vermelho da cidade do Macapá e de Ushuaia em amarelo durante o verão no hemisfério sul do planeta. Então, aqui, nesse momento, no verão, a cidade que está na Argentina tem uma duração de sol de 17 horas e somente 7 horas de escuridão. Isso quer dizer que a diferença de duração de dia e de noite é maior quanto mais próximo do Polo Sul e quanto mais próximo do Polo Norte. Já perto da linha do Equador, a duração é meio parecida, tá? A quantidade de horas é quase parecida. Observe no mapa, então, a linha do Equador. Aqui, ó. Então, a linha do Equador, tá? Onde está Macapá, tem metade do seu comprimento voltado para o dia e metade voltado para a noite. Por isso, em uma rotação completa, as cidades próximas a essa região têm aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Ou seja, as cidades que estão próximas à linha do Equador têm aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Note como as linhas imaginárias que circundam a Terra horizontalmente, que estão mais ao sul, têm mais da metade de seu comprimento voltado para o Sol. Por isso, a Ushuaia tem mais horas de luminosidade durante o verão. Já em determinado dia de inverno em Macapá, o Sol nasce às 6h23 e se põe às 6h28. Assim, há 12 horas e 5 minutos de claridade e 11 horas e 55 minutos de escuridão. Em Ushuaia, no inverno, o Sol pode nascer às 10 horas da manhã e se pôr às 5h10, ou seja, a luz por 7 horas e 10 minutos e 16 horas e 50 minutos de escuridão. Então, vamos ver por que isso acontece. Aqui, de novo, a linha do Equador e a cidade de Macapá em vermelho e a cidade de Ushuaia em amarelo, tá? Então, vocês podem notar que a partezinha que tem para ser dia, em Ushuaia, aqui ó, na reta que estamos vendo, é menor do que a parte escura. Portanto, o dia é menor do que a noite. Já na linha do Equador, a claridade e a escuridão estão na metade da linha. Estão vendo? Então, por isso, as horas de duração do dia e da noite são parecidos, tá? Então, na imagem acima é possível notar que a linha do Equador tem metade do seu comprimento na região iluminada e metade na região escura, como eu disse. Assim, as cidades que ficam na linha do Equador, como Macapá, têm aproximadamente 12 horas de luz e 12 horas de escuridão, como no verão. Já nos paralelos mais ao sul, mais da metade de seu comprimento estão na escuridão. Por isso, a Ushuaia tem menos horas de luminosidade durante. Você sabia? Então, durante o verão, em alguns locais próximos ao Polo Norte e ao Sul do planeta, ocorre um fenômeno chamado Sol do Meio-Dia, em que por alguns dias o Sol nunca se põe e está visível por 24 horas, tá? Então, dependendo da região, se ela está mais próxima do Polo Norte ou do Polo Sul, ela pode ter um período de tempo onde só aparece o Sol ou onde só está escuro, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, um país que está próximo ao Polo Norte, aqui, por exemplo, na pontinha da Groenlândia,
Ao fazer a rotação, ele ainda estará iluminado, tá? Por isso que fica alguns dias com o sol 24 horas, tá? Então, vocês vão ter algumas atividades. A primeira atividade é assistir ao vídeo que eu vou indicar, que estará no grupo também, tá? Então, dia e noite, o efeito da rotação da Terra. E vocês vão responder a questão 1, 2 e 3, que estão presentes na página 164 e 165. Mas é só a 1, a 2 e a 3. Eu não quero que faça a 4 ainda. Então, um beijo. Até mais.